No meu esquema triângulo, a tensão de linha é igual à tensão de fase. Corrente linha é igual à minha corrente fase, isso daqui também vai ser igual à minha corrente de projeto. São 5 esquemas possíveis: fase neutro terra, 1 fase neutro terra, 2 fase neutro terra, 2 fase mais terra sem neutro, 3 fase mais neutro mais terra e 3 fase sem neutro. Tensão fase, essa fórmula aqui, a minha tensão fase é igual à minha tensão linha, raiz de 13 multiplicando vai passar dividindo a tensão linha. Então ele vai ser a minha tensão de linha dividido por raiz de 3. Olá, sejam bem-vindos ao quadro Sala de Aula Conteúdos, o espaço onde nós discutimos instalações elétricas e traçamos estratégias para que você possa aumentar os ganhos, economizar tempo e melhorar a qualidade dos seus projetos, obras ou orçamentos. Gente, na aula de hoje nós vamos relembrar o sistema trifásico, aquelas contas complicadas de tensão de fase, tensão de linha, todas essas questões aí. Por quê? Porque isso influencia diretamente no meu cálculo de corrente de projeto. Para cada esquema que eu tenho de ligação do meu circuito, a forma de calcular a minha corrente de projeto muda. Isso acontece por quê? Por causa do meu sistema trifásico. Então é extremamente importante a gente ter esses conceitos aí bem firmes na nossa mente e não esquecê-los mais. Então é isso. Então vamos lá, vamos começar os nossos estudos. Então agora a gente vai falar sobre corrente de projeto e como que se calcula. Gente, corrente de projeto é um dado, assim, puramente a forma de calcular é totalmente teórico. E ela é muito imediata, você só precisa de ter a potência e a tensão. Então, como a gente já viu de aulas anteriores, a potência é igual a tensão multiplicado pela corrente. Nesse caso aqui, eu só faço uma manipulação matemática, né? Eu vou jogar a tensão para cá. Então, eu vou ter a potência dividido pela tensão. E aí, essa tensão minha aqui, ó, ela vai ser uma constante, mas ela depende também do que a concessionária vai nos oferecer. Dependendo da região que você mora, né? Você pode ter 380 fase 220 fase neutro, ou 220 fase neutro e 127 220 fase e 127 fase neutro. Beleza, mas a questão aqui não é tão simples assim quanto pode parecer, porque dependendo do meu esquema, o meu esquema de ligação do circuito, pode ficar confuso fazer esse cálculo da corrente. Então aqui eu vou apresentar cada um deles e também relembrar alguns conceitos que a gente aprendeu lá no curso que a gente fez, ou na faculdade, enfim. A gente tem aqui, ó, os seguintes esquemas possíveis de ligação. O primeiro dele é o fase, o neutro e o terra. Então é um fase, um neutro e um terra. É um esquema de ligação possível. Outro esquema possível: 2 fase mais neutro mais terra. Outro esquema: 2 fase sem o neutro, só o terra. Outro esquema: 3 fase mais neutro mais terra. E, por último, 3 fase mais terra. Então, são 5 esquemas possíveis de circuito que a gente pode ter: fase neutro terra, 1 fase neutro terra, 2 fase neutro terra, 2 fase mais terra sem neutro, 3 fase mais neutro mais terra e 3 fases sem neutro, só terra. Então a gente vai aprender a calcular a corrente para cada um desses esquemas aqui. Antes de entrar no cálculo de cada uma das correntes para os esquemas,
Vamos relembrar aqui uns conceitos que vai ser extremamente importantes para poder todo mundo entender tudo que está acontecendo. Então, vou montar aqui o seguinte esquema. Então aqui eu tenho o esquema estrela, triângulo. E o que eu quero relembrar aqui com vocês? É justamente os conceitos de corrente e de tensão em cada um dos esquemas de ligação. Então vamos lá. O que é a minha tensão de linha? É a minha tensão aqui, ó, entre duas linhas, tá? E a minha tensão na fase é essa aqui, que seria a minha fase. É essa aqui, ou aqui também eu tenho. No esquema do tipo triângulo, essa é a minha tensão na fase. Sendo que essa daqui seria as minhas impedâncias, ou seja, as minhas fases. E as correntes? Corrente de linha é o que está passando entre as duas ligações. Então aqui eu tenho a minha corrente de linha e a minha corrente na fase é o que está passando na minha fase. Certo? Eu tenho aqui e eu tenho corrente de fase aqui também. Então, gente, qual que é o esquema aqui, ó? De qual que é? Deixa eu só fazer aqui, ó. Esse aqui seria triângulo. E aqui seria o estrela. Então aqui, ó, a minha tensão. Então vamos lá, vamos relembrar alguns conceitos aqui. A minha tensão na linha, certo? Que é entre as minhas duas linhas. A tensão na linha é igual à minha tensão na fase multiplicado por raiz de 3. Então, essa minha raiz de 3 aqui, ó, é a constante da questão. E como ela é uma constante, eu tenho uma, eu tenho a outra. Basta estabelecer essa relação. Então, beleza. Aqui eu tenho a minha tensão na linha, minha tensão na fase. E a minha tensão na linha nada mais é do que a fase raiz de 3. E algo parecido com isso acontece na minha corrente de linha e corrente de fase. Então, a minha corrente na linha vai ser igual a minha corrente na fase vezes o raiz de 3. Então, aqui, ó, a minha corrente na minha linha, tá? Corrente na minha linha, e aqui eu entro na fase. Para o esquema triângulo, a minha corrente na linha é raiz de 3 a corrente da fase. E para a minha relação de estrela, isso não acontece, né? Corrente de linha, essa corrente de fase é a mesma que está passando aqui, ó. Não teve nenhum nó, né, antes disso. Então, esse conceito, ele vale só para o esquema triângulo. Ele não vale para o esquema estrela. E da mesma forma, essa minha tensão aqui, ó, a minha tensão na linha é a mesma coisa que a minha tensão aqui nessa fase. O que não acontece aqui no meu esquema estrela. Então, olha só, prestem atenção. Na minha relação, essa diferença de potencial aplicado nessa fase, ela é exatamente a mesma diferença de potencial aqui, nesse ponto. Então, no meu esquema triângulo, a tensão de linha é igual à tensão de fase. Opa! Então, vamos lá. A minha tensão de linha vai ser igual à minha tensão de fase para o meu esquema triângulo. Agora, para o meu esquema estrela, a minha tensão na linha
Pode ver, essa diferença de potencial aqui, ó, não é a mesma diferença de potencial na fase. Eu tive uma impedância antes aqui, caiu a minha tensão aqui. Eu tive uma queda, não é a mesma coisa mais. Então, a minha tensão de linha no esquema estrela é diferente da minha tensão de fase. Que é essa relação que eu escrevi primeiramente. Então, isso daqui só é válido para o esquema estrela, tá? Tem gente que fala Y também, né? Agora, outra coisa aqui interessante é, diferente do esquema triângulo, a minha corrente, que eu tô saindo aqui da fase, entrei na linha até esse ponto, até esse nó, ela é a mesma tensão na fase. Então, no esquema estrela, a minha corrente linha, ela é igual à minha corrente fase. Então, vou trazer isso daqui pra cá para ficar mais fácil. Vamos lá. Ok, então, recapitulando aqui, para o meu esquema do tipo estrela, as correntes fase linha são iguais, mas a minha tensão fase linha é diferente. E a relação para isso é tensão na linha é igual a tensão na fase raiz de 3. Lembra aqui, como é que eu faço para não esquecer essa questão aqui da linha e da fase? A linha, ela é sempre maior do que a fase. Então, seja ela corrente ou tensão, na linha, o meu objeto de análise na linha, ele sempre vai ser maior do que o objeto de análise na fase. O meu raiz de 3, ele é um número maior que 1. Então, tudo que eu multiplicar por um número maior que 1 vai dar uma coisa maior ainda. Então, se eu pegar 20 e multiplicar por 1.1, vai dar mais do que 20. Então, como eu sei que a linha sempre é maior que fase e que eu estou utilizando o raiz de 3 como uma constante, então ele só pode estar multiplicando a fase. Tá? Então, beleza, a minha relação é essa, raiz de 3, tensão de fase. E para o meu esquema triângulo é o contrário. Então, se aqui no meu esquema estrela as minhas correntes eram iguais, no meu esquema triângulo as minhas correntes vão ser diferentes. E se no meu esquema estrela as minhas tensões eram diferentes, no meu esquema triângulo as minhas tensões vão ser iguais. Então, é só inverter, tá? Então, ok, no esquema triângulo as minhas tensões são iguais, tensão na linha e tensão na fase são iguais, e as minhas correntes são diferentes, e a corrente na linha, ela vai ser raiz de 3 a corrente na fase. E por último agora, um outro fator aqui é o seguinte, em um esquema aqui, ó, trifásico, a gente está analisando aqui esquemas trifásicos, a minha potência no sistema, a minha potência trifásica, ela vai ser sempre 3 vezes a potência na fase. Tá? Então, ou seja, eu só vou pegar a minha potência na fase 1 e somar com a minha potência da fase 2 e somar com a minha potência na fase 3. Beleza? Beleza. Então, se eu tiver um esquema aqui do tipo estrela, como é que vai ser o meu sistema trifásico? Vamos lá, o meu sistema trifásico, vou escrever desse jeito, ele vai ser nada mais do que a minha tensão vezes a minha corrente, e eu tenho que colocar algumas questões aqui, ó. Então, vamos lá, em um sistema trifásico, agora, fazendo aquela relação de corrente vezes a tensão, como é que eu posso trazer isso para cá? Sabendo disso, que a minha potência nada mais é do que 3 vezes a minha potência em cada fase, o que eu posso fazer 3 vezes, aqui eu tenho 3, né? Eu tenho
3 vezes a minha tensão de fase vezes a minha corrente de fase. Tá? Isso daqui vezes o cosseno de φ. Agora, se eu quiser estabelecer essa relação e utilizar as minhas corrente e tensão de linha, o que eu tenho que fazer aqui é, meu sistema trifásico vai ser igual a raiz de 3, tensão de linha, multiplicado pela minha corrente linha, cosseno de φ. Então, veja que eu trouxe aqui, de novo, o meu raiz de 3, porque é o raiz de 3 que faz essa transição entre fase e linha. A gente só precisa saber usar eles. Mas como assim, Joyce? Por que você jogou o raiz de 3 aqui na tensão linha, sendo que ele fica junto com fase, né? É uma dúvida, assim, muito comum. Gente, para o meu sistema trifásico, eu preciso de ter 3 vezes as minhas potências. Isso daqui nada mais é do que potência, né? Tensão vezes corrente é a minha potência. Isso vezes 3 porque o sistema é trifásico. Agora, se eu for relacionar as tensões de linha, como é que eu vou fazer isso? Ó, a minha tensão de linha, só relembrando, ela é raiz de 3 a tensão na fase. Então, se eu vier aqui nesse sistema e substituir a minha tensão linha ou a minha corrente linha, eu vou voltar para esse esquema. Então, é uma relação matemática isso daqui, ó. Então, vamos lá, gente. Vamos entender aqui. Então, olha só. Se a minha tensão... Vamos partir do pressuposto que a minha tensão linha é raiz de 3 a tensão fase. Ou seja, a gente está considerando esse esquema aqui, ó. A gente está considerando esse esquema aqui. Certo? Que é o esquema estrela. Então, no meu esquema estrela, tensão linha, tensão fase, raiz de 3. Eu vou substituir isso nessa equação. Esse sistema trifásico vai ser igual a raiz de 3 multiplicado por tensão linha. Tensão linha, vou substituir. Então, tensão linha vai ser raiz de 3 vezes tensão fase. Isso daqui é justamente o que estava aqui, ó. Tensão linha. E aí, eu volto a minha fórmula. Corrente de linha vezes cosseno de φ. Essa corrente de linha aqui, ó, ela é igual à corrente de fase. Então, tanto faz. Pode até tirar, só vai ter uma corrente só no circuito. Nesse circuito do sistema estrela. Justamente porque a linha e a fase são iguais. Então, fazendo aqui a solução, eu posso anular essas raízes. Eu vou ter 3 vezes tensão, fase, vezes corrente, vezes cosseno φ. Eu cheguei exatamente nessa expressão aqui. E a mesma coisa vai acontecer se eu substituir pelo meu esquema triângulo. Quer ver? Ó, agora vamos pegar o esquema triângulo para fazer essa substituição. Então, vou fazer aqui embaixo. Meu esquema triângulo, sistema trifásico, vai ser igual a, vamos lá, raiz de 3. Olha só, aqui eu tenho tensões iguais. Então, tanto faz qual tensão que eu vou pôr aqui. Então, eu vou colocar só V, porque é tudo a mesma coisa. Agora, a corrente não. Aqui eu coloquei a corrente linha, eu vou substituir pela fase. Então, corrente de fase vezes raiz de 3. E isso daqui é igual a minha corrente linha, multiplicado por cosseno de φ. Resolvendo,
eu posso anular essas raízes, vai sobrar só 3 vezes tensão vezes corrente fase cosseno φ. Mais uma vez, eu cheguei nessa expressão aqui, ó. Nessa expressão aqui. Então, gente, é isso que eu gostaria de ter revisado. E agora a gente vai para as aplicações. As aplicações das possíveis correntes de projeto, dependendo do esquema da ligação. Então vamos lá para o primeiro tipo de esquema, que é a fase neutro e terra. É um sistema muito simples, é o mais simples de todos. E ele pode ser usado, por exemplo, na sua casa. Você tem uma fritadeira elétrica de potência igual a 1.200 watts, por exemplo. Há uma tensão fase neutro de 127 volts. Como que eu vou achar a minha corrente de projeto? Corrente de projeto é o IB, tá? Nada mais é do que a minha potência dividido pela minha tensão. Então, corrente de projeto vai ser 1.200 dividido por 127. Nesse caso, corrente de projeto vai ser igual a 9,45. 9,45 ampere. Pronto. Chegou na corrente de projeto. Agora para o esquema de duas fases com neutro e terra. Eu tenho uma potência de 12.000 watts e o meu esquema de tensão é 220/127. Qual que é a minha corrente de projeto? Gente, esse esquema aqui ele pode causar muita confusão nas pessoas, mas eu vou tentar trazer aqui de forma mais clara possível. Se isso daqui fosse um sistema trifásico, com neutro e terra, como que a gente faria esse cálculo da corrente de projeto? Então vamos lá, se o sistema fosse trifásico, ele seria 3 vezes a minha tensão fase, certo? O meu sistema trifásico nada mais é do que 3 vezes a potência de cada fase, ou a soma delas. No meu caso, então, ou seja, eu ia fazer aqui, ó, que a minha corrente fase, que seria a mesma coisa da corrente de projeto, vai ser igual a potência trifásica dividido por 3 vezes tensão fase. Esse seria o cálculo. Mas eu não tenho 3 fases, eu tenho 2 fases. Nesse caso aqui, cada fase está carregando 1/3 da potência do meu sistema trifásico. Então, cada fase está carregando 1/3 da minha potência trifásica. Nesse esquema, 2 fases mais neutro mais terra, cada fase está levando a metade do meu sistema bifásico. Por isso que eu trouxe esse esquema aqui como forma de ser similar, né? Ao invés de eu ter 3 fases, eu tenho 2 fases. Então essa daqui vai ser a minha forma de calcular. A minha corrente de projeto vai ser igual a potência do sistema fase dividido por 2 vezes a tensão fase. Então, aqui na minha corrente de projeto, eu vou ter a minha potência do meu sistema bifásico, a potência total, nesse caso aqui 12.000, dividido por 2 vezes a minha tensão fase. Qual que é a minha tensão fase? 220 é a tensão, né? 127 é a tensão fase, multiplicado por 127. Então, a minha corrente de projeto vai ser igual a 47,24.
Para o esquema 3 fases mais neutro mais terra. No exemplo anterior a gente já deu uma introduzida aqui nesse assunto, mas aqui a gente vai aprofundar um pouco mais. Se eu tenho 3 fases mais neutro, e eu ainda dei essa relação de tensão aqui, ó, tensão linha, tensão fase, isso já está implícito que o meu esquema é estrela. Certo? Por quê? Porque no meu esquema triângulo, as minhas tensões eram iguais. Eu não tenho essa relação aqui, ó, de tensão no meu esquema triângulo, né? Eu tenho essa relação de tensão para as correntes. Quer dizer, eu tenho essa relação de corrente. Então tá, então se ele já me falou que tem um neutro, ele me deu essa relação, então eu já sei que é um esquema estrela. Então eu vou só relembrar o que a gente falou anteriormente, que a corrente linha é igual à corrente fase e que a minha tensão linha vai ser igual a raiz de 3 a tensão na fase, certo? Ok, agora, e o meu sistema, né? O meu sistema trifásico. O meu sistema trifásico, ele vai ser nada mais do que 3 vezes a minha tensão fase vezes a minha corrente fase. Não vou colocar aqui o ângulo porque não vai fazer nenhuma diferença no nosso cálculo. Mas aqui, então, eu tenho a minha relação. Essa aqui é a minha relação fundamental. Tudo tem que voltar para esse ponto. Então, como a minha corrente linha é igual à minha corrente fase, isso daqui também vai ser igual à minha corrente de projeto. Vou substituir ela aqui. Vou trazer para cá, vamos lá. Então, a minha corrente de projeto vai ser igual a potência trifásica dividido por 3 vezes a tensão fase. Essa aqui é uma forma de calcular já de cara. Então, você só precisa identificar qual que é a tensão fase aqui. Então, essa daqui, 380, é a tensão linha, 220 é a tensão fase. Substituiu a tensão fase e pronto, se encontrou a corrente. Mas também tem uma outra forma de fazer isso, que é através da tensão linha, que você já deve até saber qual que é essa expressão, mas eu vou tentar trazer ela aqui, de forma matemática. Vamos lá. Vamos substituir, deixa eu só deixar isso daqui. Pronto, vamos substituir a minha tensão linha, tensão fase, nessa fórmula aqui. A minha tensão fase é igual à minha tensão linha, o raiz de 3 multiplicando vai passar dividindo a tensão linha. Então, ele vai ser a minha tensão de linha dividido por raiz de 3. Aí agora, gente, a gente viu que eu preciso chegar daqui para cá. Porque isso daqui, essa expressão é o que representa a minha potência original. Essa daqui é a sagrada, né? É a lei. Só que isso daqui está fora da lei. Então eu preciso forçar para chegar aqui matematicamente, sabe? E uma forma de fazer isso a gente pode, nessa expressão aqui, ó, vamos só dar uma ampliada. Aqui, ó. Vamos trazer isso daqui para cá. Se eu tiver 3 vezes a tensão linha dividido pela minha tensão fase, eu preciso chegar nisso daqui, ó, 3 vezes a tensão fase. Para eu chegar nisso, uma forma de fazer isso multiplicando em cima e embaixo por raiz de 3. Se eu multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3, o que eu vou encontrar? Ó, eu vou ter 3 vezes
raiz de 3 multiplicado pela minha tensão linha, dividido por raiz de 3 vezes raiz de 3. Beleza? Multiplicação de raízes eu anulo, ou seja, se multiplicar aqui vai dar 9, raiz de 9 é 3. Então, beleza. Então, eu vou ter aqui 3 vezes raiz de 3 vezes tensão linha, dividido por 3. 3 dividido por 3 dá 1. Logo, eu tenho raiz de 3 tensão linha. Isso daqui eu substituo aqui. Então, vamos lá. IB vai ser igual a S3 trifásico multiplicado por o quê? Quer dizer, dividido por raiz de 3 tensão de linha. Como que eu sei que isso é igual a isso? Tem que ser igual, para obedecer a nossa lei fundamental. Então, eu posso fazer o seguinte teste. Eu vou pegar essa minha tensão linha e vou substituir por raiz de 3 tensão fase. Então, se eu pegar aqui, ó, raiz de 3, minha tensão linha é igual a raiz de 3 tensão de fase. Raiz de 3 tensão de fase. Raízes, eu anulo as raízes. E aí eu cheguei, galera. Olha só. 3 vezes a tensão de fase. Que é exatamente o que eu tenho aqui. Resumidamente, eu tenho duas formas de calcular essa corrente de projeto. Eu posso usar a minha tensão de linha ou a minha tensão de fase. Aí que tá. Se eu for usar a minha tensão fase, eu uso essa expressão. Se eu for usar a minha tensão linha, eu vou usar essa expressão. Vamos ver se a gente chega no mesmo resultado, né? Você pode calcular por causa de tensão corrente de projeto, vai ser igual a tensão corrente de fase, dividido por 3 vezes a tensão de fase, ou corrente de projeto vai igual a dividido por 3 tensão. Então, vamos usar aqui a primeira expressão. Corrente de projeto vai ser igual a minha potência trifásica, 38,5K, dividido por 3 vezes a minha tensão na fase, 220. Isso daqui vai ser igual a 38,33 ampere. Agora, se eu usar, vamos colocar aqui que essa daqui é a 1 e essa daqui é a 2. Aqui é utilizando a 1 e agora eu vou utilizar a 2. Tem corrente de projeto, vai ser minha potência trifásica dividido por raiz de 3 multiplicado pela minha tensão linha, que é 380. Vai dar 58,50. Então, elas deram aproximadamente iguais. E sempre vai ser assim, quando você fazer essa relação de tensão. Porque o raiz de 3, quando você multiplica por tensão linha, ele não dá exatamente 660, como dá aqui, né? 3 vezes 220. Ele dá 658, mais ou menos por aí, quer ver? 220, 380 vezes raiz de 3, dá 658. Então, dá um número muito próximo, mas é uma forma que você tem de calcular a corrente, através dessas duas expressões. E agora nós vamos para o esquema 2 fases mais terra. Vamos fazer de conta que a gente está aqui calculando a corrente de projeto de um motor, que ele é alimentado a 2 condutores a 220 volts, tá? Essa é a alimentação do motor elétrico, mas a minha tensão de fornecimento da concessionária, ela é 220 de tensão de linha e 127 tensão de fase. Aí, esse aqui é um esquema muito usado, né? Que você precisa levar 2 condutores
que no caso a alimentação do motor elas fazem mais terra, não vai ter o neutro. Ele tem a potência de 2 CV,5 e rendimento 85,5%, fator de potência 0,81. Então vamos começar aqui, ó. Então a minha corrente de projeto, ela vai ser a minha potência, vou colocar aqui a minha potência do motor dividido pela minha tensão, né? No caso, a única tensão que pode ter é a tensão linha. Beleza? Aí o meu esquema aqui, a minha dificuldade vai ser em relação a ajeitar essa potência, que ela veio toda, né, misteriosa aqui, ó. Então, como é que eu vou fazer isso? A minha potência, primeiro, eu preciso fazer as transformações dela de CV para watts, de watt para VA, e incluir nisso tudo o rendimento. Então, a minha potência, ela vai ser 2CV multiplicado por 735,7, porque é isso mesmo, né? Para fazer a minha conversão de CV para watts, mas ela precisa subir, porque eu tenho rendimento e fator de potência. Então, tudo isso daqui eu vou dividir por 0,81, fator de potência, vezes o meu rendimento, 0,85. Aí, tudo isso daqui, dividido pela minha tensão linha, vai ser a minha corrente. Então, minha corrente de projeto vai ser tudo isso aqui dividido por 220. 220. Então, vamos lá. Vamos fazer o nosso cálculo. Então, tudo isso daqui vai dar 12,07 ampere. E é isso. E agora a gente vai pro último esquema, que é o 3 fases mais o terra, sem neutro. Então, ele vamos supor que seja um motor alimentado em delta, tá? É um motor, ele é alimentado em delta, potência de 30.000 watts e tensão de alimentação 440, tensão de linha, fator de potência 0,85. Então, vamos relembrar aqui aquele conceito de que no esquema triângulo você tem a tensão fase é igual à tensão linha e a minha corrente linha é a minha tensão fase vezes raiz de 3. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? Vamos relembrar aqui a nossa equação fundamental do sistema trifásico, que vai ser igual a 3 vezes a tensão fase vezes a minha corrente de fase, beleza? Só que nesse caso aqui, a gente trabalha mais com linha, né? Do que com as tensões de fase, até porque a minha tensão é a tensão na linha. Eu vou colocar aqui a minha corrente de linha nessa equação. E eu vou provar uma coisa para vocês. Vamos lá. Tensão sistema trifásico vai ser igual a 3 vezes. A minha tensão de fase é igual à minha tensão de linha. Então, eu vou colocar a tensão de linha, porque isso daqui é a mesma coisa que a tensão de fase. E a minha corrente de fase, ela vai ser a minha corrente de linha dividido por raiz de 3. Corrente de linha dividido por raiz de 3. E tudo isso daqui, né? Aliás, e a minha corrente de projeto é justamente a minha corrente linha. Então, vamos lá. Eu vou isolar aqui a minha corrente de linha, que é o que a gente quer saber, né? Corrente de linha vai ser igual ao sistema trifásico, dividido por 3 vezes tensão linha. E aqui, ó, a minha raiz está multiplicando, ela está dividindo. A minha corrente vai estar multiplicando. Essa daqui é uma forma de calcular, né? Mas a gente sabe também que quando você usa esses sistemas trifásicos assim,
e de linha, existe uma outra equação equivalente, que é essa aqui, ó. Raiz de 3 multiplicado por tensão linha vezes corrente linha. No caso dessa equação aqui, a nossa corrente vai ser igual a potência dividido por raiz de 3 tensão de linha. Tá? Lembra que quando eu fui explicar esse esquema aqui, eu dei uma forçada no cálculo e acabei partindo de cá para cá? Seria exatamente isso que acontece nessa equação, né? Então, se eu multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3, eu vou acabar chegando nessa equação aqui de novo, que eu acabo chegando nessa e acabo chegando nessa. Mas enfim, vamos com calma. Primeiro vamos substituir aqui as coisas para ver se a gente realmente chega no mesmo resultado. Então, esse daqui vai ser a minha equação 1. E aqui vai ser a minha equação número 2. Então, vamos resolver a 1. Ó, corrente de linha vai ser igual a potência trifásica, 30K, dividido por... Opa, eu tenho aqui um fator de potência, então eu tenho que dividir isso aqui pelo fator de potência para ela subir. Fator de potência dividido por 3 vezes tensão linha, que no caso vai ser a mesma coisa, que vai ser 440, multiplicado pela raiz de 3. Então, isso daqui tudo, se eu fazer o cálculo, vai dar 0,31 ampere. Agora, no caso da segunda equação, onde a minha corrente vai ser igual a 30.000 dividido por 0,85, isso daqui dividido por raiz de 3 vezes 440. E eu cheguei exatamente no mesmo resultado, 46,31 ampere. Isso aqui prova que essa equação e essa é a mesma coisa. E é aí que eu volto naquela questão de dar uma forçada no cálculo, que é dar uma forçada matemática, que é o quê? Fazer isso, chegar nisso. Porque é muito mais fácil você fazer essa conta do que essa, né? Então, como é que eu dou essa forçada? Novamente, vou repetir o que eu já fiz nas aulas anteriores. Eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3. Então, vou multiplicar aqui por raiz de 3 e aqui por raiz de 3. Então, vai ser igual a 3 fase multiplicado por 3, né? Que essa raiz anula com essa. E aqui eu tenho 3 vezes tensão linha vezes raiz de 3. E esse 3 anula com esse. Com isso, eu chego na equação. Mas, se você tiver dúvida em relação a isso, faça sempre assim, faz do jeito que você se sente mais seguro, né? Mas é só uma forma de provar para vocês que a gente está falando da mesma coisa no final das contas, que é 46 amperes.